Olá, senhores. Agora nós estamos tratando ainda das nulidades expressas do artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, aquelas cláusulas contratuais que, colocadas dentro do contexto de um contrato abrigado pelo Código de Defesa do Consumidor, possam ser declaradas nulas, dada a sua abusividade. Uma delas, previstas no artigo 51, inciso 7, diz que são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que, inciso 7, determinem a utilização compulsória da arbitragem. Bom, então aqui nós temos algumas coisas para relembrar. A arbitragem é aquela solução, esta sim uma alternativa ao Poder Judiciário, porque uma vez encaminhado o caso para arbitragem, você não pode submetê-lo novamente ou reapreciá-lo no que diz respeito à decisão dada dentro do Poder Judiciário. Então, ou é o Poder Judiciário ou a arbitragem. Então, vamos tentar pelo menos identificar aqui, de uma maneira bem rápida, quais são os elementos da arbitragem. A arbitragem prevê uma câmara, portanto, 3 pessoas, né? Ou a utilização de um juízo singular, de um árbitro singular, o árbitro ad hoc, uma pessoa, para que faça a resolução de um litígio, né, de um conflito determinado. Então, ali você pode ter o compromisso firmado com a outra parte. Isso tudo está previsto na Lei 9.307 de 1996, que é a Lei da Arbitragem, junto com a sua atualização mais recente, né, que é a Lei 13.129 de 2015, que altera um pouco a Lei 9.307 de 1996, mas esta lei ainda encontra-se em vigor, né? Então, esta é a lei da arbitragem. Então, não venham dizer que a arbitragem está fora do sistema do Poder Judiciário, porque não está, que ela não é legislada, porque ela é até anterior à mediação, né? Vem a arbitragem já com o escopo todo de legislação desde 1996. A arbitragem, ela é muito utilizada. Agora, quais são as vantagens da arbitragem? O que caracteriza? Você tem um terceiro, que não é o juiz, a quem você vai submeter ao conflito e que irá decidir. É essa a grande tônica, a grande diferenciação na mediação e da arbitragem. Na mediação, ele vai tentar aproximar naquela interface de diálogo que permita um acordo. Na arbitragem, não. Você vai trazer o problema e o árbitro ou a câmara irão decidir. Tá? Então, é uma situação absolutamente distinta. Aí vocês me perguntariam, que vantagem eu levo em levar o assunto para uma arbitragem, ao invés de me valer do Poder Judiciário? Aí nós temos a questão da celeridade, que a arbitragem, via de regra, pela própria lei, prevê 6 meses. A gente sabe que dependendo da complexidade da arbitragem e como ela é baseada na autonomia privada, as partes podem estabelecer, como geralmente o fazem, logo no início da arbitragem, na convenção, já se estabelece ali toda a agenda da arbitragem, né? Então, inclusive, o prazo, né? Então, para se dar essa sentença arbitral. Então, existe aí das partes uma noção da complexidade, daquilo que vai ser pedido por um e por outro, as provas que serão produzidas, o prazo que será dado e a data da sentença. Tem até prazo para a data da sentença arbitral? Tem, né? Essa é a boa arbitragem. Então, aí você tem prazo para tudo, né? Esse prazo, ele pode exceder os 6 meses determinados pela lei, mediante a concordância das partes, tá? Sem a concordância das partes, o prazo é de 6 meses. Fora isso, na arbitragem, você pode utilizar-se da celeridade, da oralidade, porque as provas estão liberadas. Então, vocês vão dizer dentro daquele problema que você está levando para arbitragem, que tipo de prova você vai usar, qual é a lei que você vai usar, né? Então, quais as leis que se aplicam, quais as que não se aplicam. Você pode fazer esse tipo de escolha? Pode fazer esse tipo de escolha, livremente está previsto na lei de arbitragem, portanto não é ilegal, né? Existe ainda a questão, como eu já falei, da celeridade, do sigilo, que importa muito para as empresas envolvidas. Elas gostam de ter um sigilo até para a preservação da imagem, né? A empresa que acabou colocando um produto defeituoso no mercado, ela quer garantir o sigilo quanto ao problema. Então, ela faz a composição, mas ela quer garantir
que isso daí não seja amplamente comunicado para que ela não perca, seja em ações, e aí na questão, de novo, do direito econômico e do valor das ações da empresa, seja prestígio perante o consumidor, né? Então, existe toda uma preocupação com isso. Nós temos ainda a questão da expertise do árbitro. Então, quer dizer isso, hein? Eu vou escolher como árbitro quem possa resolver o conflito, né? Eu não vou escolher um árbitro que dependa de mais alguém para resolver o conflito. E isso é muito interessante, porque a gente não tem um curso de arbitragem. Você vai construindo a sua expertise e as suas áreas de atuação e começará a ser chamado para árbitro nessas áreas, desde que você tenha alguma aptidão. A gente inevitavelmente acaba fazendo curso, aprendendo um pouco mais, lendo muito, trabalhando, porque é pelo seu trabalho, pelo nome, que você passa a ser convidado para compor essas câmaras arbitrais. Então, tá aí, essa é a ideia geral da arbitragem. Então, as grandes vantagens: celeridade, sigilo, a liberdade para tratar não só as provas, como o próprio procedimento arbitral. Então, como é que ele vai funcionar, né? Só que ele é pago. E aí que começa o problema com o Código de Defesa do Consumidor, que eu particularmente não vejo como um problema, mas já deu muita confusão, né? O artigo 4º, parágrafo 2º da Lei de Arbitragem, da Lei 9.307 de 96, que é uma lei especial também, eu falo isso porque a gente já vai ver a confusão que isso dá para alguns doutrinadores. A lei da arbitragem é uma lei especial, ela cuida exatamente de um tópico específico que é a arbitragem. Essa lei de arbitragem, ela prevê a utilização nos casos de consumidor, mas limita. Então vamos lá, fazendo a leitura do artigo 4º, parágrafo 2º, ele diz que nos contratos de adesão, portanto via de regra nas relações de consumo, a cláusula compromissória só terá eficácia se o aderente tomar a iniciativa de instituir a arbitragem ou concordar expressamente com sua instituição, desde que por escrito, em documento anexo ou em negrito, com assinatura ou visto especialmente para aquela cláusula. Então, vamos por partes. O que é compromisso arbitral e o que é cláusula compromissória? Compromisso arbitral é o compromisso que eu estabeleço contigo dentro de um contrato, né? Se houver alguma dificuldade, a gente valesse da arbitragem e não do Poder Judiciário. Veja que não está definido, é muito mais uma avença prévia. Então eu estabeleço contigo esse compromisso, por isso tem esse nome, né? Esse compromisso arbitral, porque ele pode não ser exigível depois. A gente vai ter muita confusão com isso. Tem gente que não quer arbitragem. A arbitragem, para ela passar a ser exigida, né, ela tem que estar bem descrita, o outro tem que aceitar. Ela é fruto da autonomia da vontade das partes. Então, a arbitragem não tem como. Você vai ter que ter ali a anuência do outro, a cientificação, a concordância, e vamos para a arbitragem. Ótimo, porque esse é o melhor caminho, tá? Então, o compromisso arbitral eu mantive contigo dentro de um contrato a prevenção de que, olha, em havendo qualquer problema com relação a esse contrato, não vamos procurar o Poder Judiciário, vamos resolver pela arbitragem. Tá, surgiu o problema em relação ao contrato. Eu, Marilena, decido judicializar. Acabou o compromisso arbitral. Concorda? Então, o juiz até vai tentar fazer aí se ele tiver boa vontade, né, e interesse, ele vai falar: Marilena, vamos lá, adote compromisso arbitral, você já fez isso, toca pra frente, não vem no judiciário, né? Cláusula compromissória é outra coisa. Eu já estabeleci no contrato até o nome do árbitro ou da câmara, coloquei, e geralmente a cláusula compromissória, gente, ela tem que estar absolutamente descrita, né, para ser a chamada cláusula cheia, não a cláusula vazia. A cláusula vazia dá muito rolo, daí esse rolo que eu acabei de falar, da pessoa poder querer ir embora, né? Eu posso ter colocado como cláusula e como compromisso. É que geralmente o compromisso, via de regra, é assim que funciona. Já surgiu o conflito. Aí a gente decide, olha, vamos resolver pela arbitragem, né? Esse é o típico compromisso arbitral. Cláusula compromissória, está no contrato previsto que as dúvidas oriundas daquele contrato dentro daquele modelo, a gente vai resolver pela arbitragem prevista na Câmara tal, ou por fulano de tal, já coloca tudo bonitinho.
uma boa cláusula compromissória, bem redigida, é metade do problema sanado. Tá aí, né? Então, tecnicamente, se tem cláusula compromissória, eu já me obriguei, estou dentro daquele princípio da autonomia privada e, portanto, tenho que cumprir. Ah, Marilena, mas eu prefiro entrar no Poder Judiciário. O Poder Judiciário vai olhar aquela cláusula compromissória e falar assim, olha, até logo, passar bem. Perfeito. Só que a gente já aprendeu que no direito do consumidor, essa autonomia da vontade, ela tá ali, ó, pequenininha. Se é que ela existe, né? Muito mais uma adesão. Ela existe no sentido de aderir, né? E aí começa a briga, uma briga que foi longeva entre os doutrinadores, alguns defendendo a aplicação do CDC, outros defendendo a incidência da arbitragem. Muita gente que defende a arbitragem também falando, ó, no caso do direito do consumidor, melhor não. Usa a mediação, mas não usa a arbitragem. Não impõe. Mas, gente, a lei da arbitragem, essa sempre foi a minha discussão com todo mundo nessa área. A lei da arbitragem, ela é clara que no contrato de adesão, eu não posso impingir essa obrigação, mesmo que eu coloque a cláusula compromissória. Está lá bonitinho descrito. Todas as relações de consumo derivadas desse contrato serão geridas pela arbitragem. Perfeito. Quem tem que tomar iniciativa de instituição ou então concordar expressamente com a instituição da arbitragem é o consumidor. Então eu entendo que não há violação às leis da arbitragem. E não há violação à lei da arbitragem exatamente porque eu dei essa primazia para o consumidor. Eu estou observando o direito dele. Eu estou garantindo o direito dele. Na medida em que eu falo, sem a sua anuência, não terá arbitragem. É você que vai dar a última palavra. Então eu até posso, pela empresa, pelo fornecedor, falar, olha, nós estamos convidando você para uma arbitragem. Se ele disser não, acabou o assunto. O que nós tivemos de problema? Tinha consumidor que se valia da arbitragem, porque estava previsto como cláusula compromissória. E depois socorria do Poder Judiciário tentando anular. Anulava ou tornava nula a arbitragem com base no artigo 51, inciso 7, que veda a utilização compulsória da arbitragem, dizendo, eu fui obrigado. Aí o Poder Judiciário muitas vezes tornava nula aquela cláusula arbitral, mas o valor que já tinha recebido. Não, agora a gente vai fazer prova novamente. Meu Deus, quantas vezes a gente vai fazer isso? Em decisão recentíssima, e no meu modo de entender, né? Obviamente, eu estou falando aqui a minha forma de conhecer esse tema. Eu sei que é complicado isso, mas os senhores estão no 10º semestre, leiam a lei da arbitragem. Quem está me ouvindo já se formou ou está no último ano, leiam a lei da arbitragem, leiam o que está escrito no CDC. O que eu entendo dessa intelecção é que ela não pode ser ampliativa. Portanto, o que eu estou dizendo aqui é, se tiver utilização compulsória, eu não permitir ao consumidor entrar no judiciário, isso é nulo, não tem valor nenhum. Olha, eu te dei uma indenização de tanto, vai embora. Isso não tem valor algum. Por quê? Porque um árbitro nosso resolveu, para que não é isso. Agora, o que não pode? O consumidor teve iniciativa de utilização da arbitragem, porque tinha cláusula compromissória expressa naquele contrato. Ele achou que era vantajoso a arbitragem, ele queria receber mais rápido, ele se vale da arbitragem. Ele toma iniciativa, ele é avisado pelo fornecedor, ele toma iniciativa. A arbitragem não tem o resultado que ele esperava em termos de indenização, ele vai poder se valer do Poder Judiciário. Em 2019, o STJ decidiu que regras do CDC não podem ser usadas para afastar cláusula compromissória que prevê arbitragem. Por quê, gente? Porque previsão é uma coisa, obrigar, impor compulsoriamente o uso é outra totalmente diferente. E aqui o STJ entendeu. Não é possível afastar a cláusula compromissória, estou lendo entre aspas, né? Então, abre aspas. Não é possível afastar a cláusula compromissória que prevê arbitragem com base em Código de Defesa do Consumidor, já que nessas hipóteses deve ser respeitado o princípio da competência e de acordo com as regras do artigo 8º da Lei 9.307/96, a Lei da Arbitragem, cabe ao juízo arbitral pronunciar-se acerca da validade da cláusula antes que o juiz estatal possa se manifestar sobre a controvérsia. Aí fala do caso de duas empresas, uma questão de exploração energética,
e houve a tentativa de afastar o princípio da competência, o que foi reafirmado pela terceira turma, no sentido de permitir aí a prevalência da arbitragem. Então, e aí, inclusive, o relator do caso foi o ministro Paulo de Tarso Sanseverino. Houve uma alegada hipossuficiência e a ideia de que se utilizou indevidamente as regras do CDC para afastar a prevalência da cláusula arbitral, né? Então aí o ministro Sanseverino destacou que a alegação de nulidade de cláusula arbitral, bem como do contrato que contém essa regra, deve ser submetida em primeiro lugar à deliberação do juízo arbitral. Ele ainda ressalta no final do voto, que eu acho muito importante, ressalta que o contrato, mesmo padronizado, foi pactuado, aqui no caso, entre duas empresas, né? Que é o caso concreto, entre duas empresas que atuam no complexo ramo de atividades de exploração energética de gás, não sendo possível o reconhecimento da hipossuficiência de qualquer delas para efeito de aplicação analógica do CDC que foi invocado, embora possa existir uma assimetria entre elas, justificou o ministro. Tudo isso para dizer o quê, hein? Não está afastado, nesse caso, e nesse caso foi utilizado o princípio da competência. O que quer dizer isso, hein? Eu posso ir direto para o juiz e falar assim, olha, essa cláusula está nula? Não. Pela regra da arbitragem que você adotou, pelo princípio da competência, eu tenho que levar isso para o árbitro ou para a Câmara. Quem declara a inaplicabilidade disso é o árbitro. Você optou pela arbitragem. Então vai ter que ir para o árbitro falar assim, olha, realmente não cabe. Já avisei os senhores, a maior parte das câmaras não se sentem confortáveis e nem querem ter uma sentença arbitral tornada nula ou declarada nula ou comprar briga com o tribunal. Então, muitas vezes, quando elas entendem que isso daí envolve matéria de Código de Defesa do Consumidor, portanto, direito difuso coletivo, na inexistência de um terceiro que possa auxiliar o consumidor, que muitas vezes não tem advogado, né, alguns optam por não fazer arbitragem ou transformar isso numa mediação. É a cláusula arb-med ou med-arb. Nesse caso específico, aqui o que o STJ falou é pelo princípio da competência, ninguém vai afastar a cláusula compromissória, não. Quer afastar a cláusula compromissória, leva para o árbitro. Quem tem poder para falar isso daqui não vai se aplicar, em primeiro lugar, é o árbitro. Depois que ele se manifestar, você pode, eventualmente, passar aqui no Poder Judiciário, mais a prevalência da cláusula arbitral. Maria Helena, que absurdo. Não, não é um absurdo, senhores. Você não precisa assinar. E é o que eu falei. Se você vai usar, você concordou. Você pediu instituição. A má-fé, ela não pode ser premiada. Você não pode pedir instituição da arbitragem e quando sai a sentença, você se sente injustiçado e quer entrar no Poder Judiciário para receber um pouco mais. Isso não faz o menor sentido. Isso é premiar a má-fé. Então, das duas, uma. Ou pelo princípio da competência, vai para o árbitro. Ele entende que, embora seja matéria de direito do consumidor, que é o que muita gente defende, essa é uma matéria de direito do consumidor que é lei especial. Tá, mas nós temos um conflito de duas normas especiais. Desculpe-me, né? Então, se o Código de Defesa do Consumidor é lei especial para aplicação às regras do direito do consumidor, a lei da arbitragem é norma especial para aplicação da arbitragem. Mas a gente tem que fazer um casamento, existe uma hipossuficiência. E olha, quem vai verificar a hipossuficiência é o árbitro. E é no caso concreto. Não adianta correr para o Poder Judiciário tornar nula essa cláusula por abusividade, que é o que muita gente está fazendo. E é o que eu estou tentando falar para os senhores, né? O que eu estou falando para os senhores é: poucos se valem da arbitragem. Quando se vale da arbitragem, muitas vezes a Câmara não se sente confortável em aplicar arbitragem dentro da ótica ou do campo do Código de Defesa do Consumidor e rejeita e vai deixar ir para a justiça comum. Muitas vezes isso daí é usual acontecer, tá? A maneira de você sair disso é pelo uso da mediação, não pelo uso da arbitragem. A gente ainda tem muita discussão, falta muita maturidade de todos os envolvidos aí, dentro dos operadores do direito, para a gente poder trabalhar a arbitragem dentro do Código de Defesa do Consumidor sem vê-la como uma vilã que vai sempre proteger o fornecedor,
ou sem ver na impossibilidade da aplicação da arbitragem o passar a mão na cabeça do consumidor que já ganhou. Não é bem assim que funciona. Mas a arbitragem é um assunto sério, que merece ser levado a sério, ser visto com mais cuidado pelos senhores, né? Me delonguei um pouco nessas explicações exatamente porque a arbitragem é pouco conhecida. Embora a lei seja de 1996, a gente já tenha sofrido alteração em 2015, a lei da arbitragem é pouco aplicada, ela é pouco conhecida, né? Rechaçar não vai ajudar. No meu modo de entender, não é esse raciocínio. É uma cláusula abusiva porque ofende o artigo 51. Não, o artigo 51, inciso 7 é claro, é a utilização compulsória da arbitragem. Estou te obrigando a usar. Porque se eu deixei a você, consumidor, estabelecer ali a cláusula compromissória e deixei para você, consumidor, decidir se você vai usar a arbitragem ou se você vai usar o Poder Judiciário, eu entendo que essa cláusula não poderia ser considerada nula. A não ser que a própria Câmara se abstenha de aplicar, falando, olha, é direito do consumidor, não trabalhamos com isso, ou não vamos mexer nessa questão. Aí volta para o Poder Judiciário. Hoje, o senso comum, utilizar-se da mediação nas esferas relativas ao direito do consumidor, que ela dá mais resultado, né? Quanto ao poder decisório, arbitragem e juiz, mesmo poder decisório, sentença arbitral vale tanto quanto uma decisão judicial, obviamente que para sua aplicação é necessário todo o esforço, que na verdade nós não temos aí a coerção, isso fica por conta do Poder Judiciário, né? Então, e também temos que seguir as regras estabelecidas em cada Câmara arbitral. Então, fique aí alguma noção para os senhores do que seja arbitragem, essa belíssima discussão doutrinária que eu acho muito valiosa, porque nós temos o princípio da competência para trabalhar, as diferenças entre compromisso arbitral e cláusula compromissória, a questão dos contratos de adesão e do CDC, e por último, se é nulidade ou não essa utilização compulsória da arbitragem no CDC. Quanto a isso, ninguém se opõe. Todos entendem que é nula a utilização compulsória da arbitragem. O problema é a cláusula compromissória num contrato arbitral, sendo que você, consumidor, instituiu a arbitragem. Foi sua iniciativa. Falar, eu quero me valer disso daqui. E aí você se arrependeu. É um bom tópico para a gente parar e estudar e refletir um pouquinho mais. Paramos por aqui, senhores. Fiquem bem, cuidem-se e nos vemos no nosso próximo encontro. Abraços virtuais a todos.